Você aí, eu aqui e nós dois mais uma vez juntos. Hoje quero lhe trazer a informação sobre comunicação, sobre oratória, que nós chamamos de presença de espírito. E para que você compreenda o que significa presença de espírito, nós vamos falar sobre duelos. Agora complicou, né? O que eu estou querendo falar com isso? Duelos, presença de espírito. Então vamos lá. Quando nós falamos em duelar, é bem provável que a gente comece a pensar em esgrimas, ou quiçá até num boxe em cima do ringue, eu não sei. Cada um tem a sua experiência. Agora, quando nós falamos em duelo, nós podemos imaginar duelos que existiram, diga-se de passagem, até o início do século passado. Quando um homem naquela época se sentia ofendido, ele desafiava a quem o ofendeu para um duelo. E era um duelo perigoso, era um duelo onde as pessoas iam para a morte. Claro que havia lá, se fosse hoje, nós teríamos, digamos assim, um juiz arbitral que estava ali justamente para evitar que se chegasse até a morte. Se o duelo fosse a tiro, era muito difícil de controlar, mas na espada, um ferimento, uma mutilação, um ferimento muito grave, esse juiz já dizia, ok, quem ganhou foi aquele que feriu, foi aquele que atingiu o outro. E hoje nós podemos pensar no seguinte, será que esse duelo ainda existe entre nós no século XXI? Ele existe, só que não é mais um duelo com armas, é um duelo com palavras. É o que nós chamamos de duelo verbal. E se você não tiver presença de espírito, você não poderá, quiçá, manter esse duelo verbal. Por exemplo, o que faz no júri o advogado de defesa? Ele defende o seu cliente. O advogado da promotoria, aquele que é o promotor que está ali para acusar aquele réu, ele está também duelando. Os dois advogados, o de defesa e o promotor, eles estão digladiando para convencerem o júri para condenar ou salvar aquela figura que está ali, aquele réu. Você entendeu o que significa duelo verbal? E aí, nesse duelo, tem que haver a presença de espírito. Você que é um advogado, você que é um orador, você que é professor, deve estar pronto, preparado para, neste momento de duelar verbalmente, não se perder e ser agressivo. O que nós estamos assistindo hoje, por exemplo, quando se fala de política partidária, é que faltam argumentos para alguns que partem imediatamente para a violência física, para a agressão. E o duelo verbal é justamente você desembainhar a tua espada de samurai imaginária e digladiar com o seu adversário e vencê-lo falando, vencê-lo utilizando de palavras, de conhecimento, de astúcia. E para que você possa captar melhor essa mensagem da presença de espírito, do duelo verbal, eu vou lhe contar agora aqui uma passagem ou algumas passagens do livro do professor Pedro Barroso, A Arte de Convencer Falando. Algumas pequenas histórias que poderão lhe clarear. Uma raposa, atrás de algumas galinhas e um galo, com muita velocidade, praticamente dando bote, percebe que aquelas galinhas e aquele galo muito rapidamente conseguem subir em um pinheiro, uma árvore. E essa raposa, claro, ao observar aquilo, notou logo ali, eu não pego ninguém, eu não sei subir em árvores. Ou seja, as galinhas e o galo estavam em segurança. E aí o que fez a raposa? Ela tenta utilizar do verbo de convencer, ou melhor, de persuadir o galo a descer. E diz assim, meu caro galo, acaba de ser decretada a paz mundial entre os animais. Raposas e galinhas agora são amigos. Que novidade maravilhosa! Desça e vamos aqui juntos festejar. Muito bem, o galo, que não era bobo nem nada, ao ouvir aquelas palavras, diz o seguinte, que maravilha, raposa, fico muito feliz com essas novas. Agora espera um pouquinho. Vejo ao longe que 3 cães ferozes se aproximam. Vamos fazer o seguinte, vamos aguardar que os cães cheguem, eu desço e juntos iremos comemorar. A raposa,
ao ouvir aquilo, pensa logo em fugir e diz: olha, é possível que esses cães ferozes ainda não saibam da novidade e eu não vou aguardar que eles cheguem e que me devorem, eu vou me embora. Então notem que aqui houve um duelo verbal e o galo se saiu melhor, pois utilizou da esperteza e utilizou-se do seu conhecimento e da astúcia para derrotar o seu inimigo, derrotar o seu adversário. Percebe o que significa hoje você estar dialogando ou fazendo um duelo verbal? Uma outra historinha também do livro que eu li, que eu achei bastante legal, trata-se de uma apresentadora de televisão dos anos 60, muito famosa, que iniciou uma série de palestras. Ela gostava muito de palestrar para aquelas pessoas. Naquela época, anos 60, não havia, como hoje, redes sociais. Então, live e essas coisas todas não existiam. E os apresentadores, na sua maioria famosos, eram convidados a se apresentarem. Se apresentavam em circos, em grandes salões, etc. E essa figura, conhecida nacionalmente, estava num local bastante grande, com cerca de 600, 700 pessoas, onde ele iria falar um pouquinho da sua carreira. As pessoas queriam ouvi-la, saber da vida dela, como era nos bastidores, como ela começou na televisão, enfim. E numa dessas apresentações, pouco antes dela iniciar no púlpito a sua falação, há alguém que grita numa voz estrondosa: "Vai, sua vaca!" Silêncio sepulcral, todos calados, estarrecidos com aquela atitude. E ela própria quase que perde o rebolado, diria-se assim, mas manteve-se tranquila e imaginou: com tanta gente aqui querendo me ver, o que será que foi isso? E tenta pela segunda vez reiniciar a sua falação. E novamente o tal cidadão grita: "Vai, sua vaca!" E ela olha para ali, olha para cá, tentando identificar quem teria dito aquilo, quem foi que gritou, quem seria aquela figura, algum inimigo, alguém que me conheça e estava me querendo fazer mal. E uma terceira vez aconteceu. O que essa senhora, essa apresentadora fez? Ela olhou para todos aqueles cidadãos e cidadãs que ali estavam e disse assim: "Meus caros amigos, só darei continuidade à minha falação a partir do momento que esse cidadão encontrar a sua genitora que ele tanto procura." O povo veio abaixo, aplaudiram durante alguns minutos, ela já nem precisava falar mais nada. Isso chama-se presença de espírito, ou seja, duelo verbal. E para que você compreenda definitivamente o que significa exatamente o duelo verbal, vamos aqui contar mais uma curtinha para que possamos então fechar essa mensagem de comunicação. Há um cidadão, jovem cientista, recém-chegado da Suíça, onde foi fazer e fez o seu doutorado. Nesta comunidade, no interior do estado onde ele vivia, convidou diversas pessoas para que pudesse ele apresentar um projeto que traria benefícios a todos os moradores. Dentre desses moradores, daquele grupo, havia um vereador. O vereador, olhando para aquilo tudo e achando que aquele cidadão poderia ser um concorrente político, num determinado momento pede a palavra e diz: "Espero, jovem cientista, que não seja mais um a vir explorar os munícipes." No que o jovem cientista, com leve sorriso nos lábios, sem alterar a voz e sem se demonstrar nervoso, responde: "Caro vereador, acredita, eu não serei nessa seara um concorrente teu." E assim, esse jovem cientista derrotou o seu oponente, que, com o rabinho entre as pernas, desapareceu. Então notem que hoje nós podemos utilizar da palavra, podemos duelar verbalmente e derrotar o adversário, derrotar aquele que eventualmente se coloque como inimigo, sem a necessidade de armas brancas, sem a necessidade de armas de fogo, sem a necessidade, quiçá, de utilizar um taco de beisebol, por exemplo, como nós já vimos por aí, de pessoas que estão agredindo fisicamente as outras porque não têm argumentos, porque não sabem dialogar. Espero ter lhe auxiliado, espero que você, com essas poucas informações, possa entender exatamente o que significa a presença de espírito. Continue lendo, se aprimorando dentro da tua área profissional. Aproveita, inscreva-se no canal, clica no like, clica também no sininho para que você possa receber as novidades. E lembra, se melhorar, fica melhor.